Diego, bom estar aqui com você. É verdade, o Haddad foi uma ausência sentida, né? Interessante, no meio de toda essa discussão, uma ausência estratégica. Acho que a escolha do Flow também não é uma escolha qualquer, é uma escolha estratégica também, acho que faz parte de todo esse movimento de uma recomunicação do governo, embora a comunicação oficial da redução da alíquota zero tenha sido feito de uma maneira muito formal, né? Houve muito comentário, muita crítica com relação a isso, muito formal, muito sisuda, muito pesada, para dar uma grande notícia, uma boa notícia, de uma maneira muito, muito formal, com o Alckmin. Mas eu acho que o Haddad entra nessa estratégia como uma maneira de popularizar e tornar isso mais compreensível, porque essa é a pergunta que ficava, né? O Alckmin falou de uma maneira muito técnica, mas diante do dilema e da pressão do governo, a grande questão era como transformar isso de uma maneira comunicada, de uma maneira mais acessível possível, para que as pessoas entendam, sobretudo, quando isso acontece, quando essa redução chega e impacta diretamente os alimentos que são comprados no dia a dia. Isso talvez tenha sido algo que tenha faltado, e eu acho que o Haddad volta à cena para fazer esse debate, para tornar isso um pouco mais esclarecido para a população, que é o que realmente interessa. Eu acho que é dizer quando que isso efetivamente vai ser sentido, porque nós estamos no meio de contradições. Você tem um setor econômico aquecido, você tem um crescimento da economia, mas insiste a inflação, insiste a sensação real de que os alimentos não acompanham esse momento do país. Beto Vasquez, e essa estratégia de comunicação do ministro da Fazenda e também, né, a fala dele sobre essa possibilidade de preços baixarem. Com concreta, né, essa possibilidade? Um bom dia. Não tô ouvindo, Beto. Esse é um problema aqui do nosso ou se está fechado? Não, agora... agora sim, Beto. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Ronilson. Bom dia ao pessoal que nos assiste em casa. Eu estou de acordo com o Ronilson. Acho que essa entrada do Haddad faz parte de uma estratégia de comunicação. Se a gente lembrar, Diego, o governo Lula, nesse freio de arrumação de meio de mandato, né, agora no âmbito desse processo de reforma ministerial lenta e gradual, percebeu que tinham 4 grandes desafios. Por um lado, reorganizar a coordenação política do governo, por outro, reorganizar a comunicação institucional do governo. Um terceiro eixo importante são as políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, começarem a impactar na ponta. A gente viu, por exemplo, anúncios de pé de meia, remédio grátis, etc. Agora a isenção dos impostos. E uma quarta medida era o ajuste econômico, quer dizer, é manter o equilíbrio econômico, que é exitoso nesse governo, manter, como o próprio Haddad lembrou nessa entrevista, né, Diego, manter não só as contas do governo em dia, mas com recorde de desemprego. E o país crescendo pelo segundo ano seguido acima dos 3%, o IBGE anunciou ontem 3,4% de crescimento. Então, manter isso sem pressão inflacionária, né? A gente brinca, crescer o PIB, diminuir o desemprego, mantendo a inflação estável. Esse terceiro eixo está faltando, né? A inflação subiu 0,15% acima do teto da meta. Eu acho que o desafio agora é manter o crescimento e baixar o desemprego sem que a inflação estoure essa meta. O governo conseguirá? O Haddad parece apresentar esse horizonte. Ele diz na entrevista que ele quer balancear essas questões. Parece que o governo tem claro isso no econômico. E como o Ronilson falava, a entrada do Haddad para comunicar é para tentar traduzir de uma forma popular essa junção desse objetivo econômico de baixar a inflação, sobretudo dos alimentos, a partir de uma comunicação nova. Então, desses 4 objetivos desse freio de arrumação do Lula, a gente viu na entrevista do Haddad 2 deles em cena. É fato que todas as previsões dizem que a gente terá uma super safra. É fato, então, que isso tende a diminuir o preço do alimento. O dólar está caindo, o Haddad também comentou. E o dólar caindo, obviamente, muitos dos insumos adquiridos entram com um preço menor. Isso diminui o preço do frete ao alimento. Obviamente, isso tende a ser um fator favorável. Agora, haverá ou não outros elementos de conjuntura, né? As guerras
na Ucrânia e a invasão da faixa de Gaza persistirão, continuarão gerando instabilidade? São coisas que a gente não sabe. Eventos climáticos extremos. Ocorrerá algum evento climático extremo esse ano no Brasil? Esperemos que não, mas são fatores que podem, no meio do caminho, digamos assim, comprometer essa perspectiva positiva. Tudo parece ser que não. Efetivamente, parece ser que existem elementos importantes que vão diminuir o preço dos alimentos esse ano. Isso seria uma boa medida para o governo.